Fala aí, galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês os meus palpites para o concurso 977 da Loteca. Semana passada nós não tivemos ganhadores nem com 13 e nem com 14 acertos. E, portanto, para essa semana o prêmio está estimado em R$ 500 mil. Eu gostaria de, antes de estar passando os meus palpites, fazer aquele pedido especial para você que está me assistindo nesse momento através do YouTube, para que você esteja se inscrevendo no meu canal, curtindo e compartilhando os meus vídeos. Isso fará com que eu tenha motivação para continuar com o meu trabalho, beleza? Então vamos lá os nossos palpites, começando aqui com o primeiro jogo pelo Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, duelo entre o segundo e o terceiro colocado respectivamente. O Flamengo tem 20 pontos e o Vasco tem 19 pontos. Esse jogo ele poderá ter uma importância maior, além de ser um clássico, poderá valer um título, isso porque o primeiro colocado do Campeonato Carioca, nessa fase inicial, ele consegue o título da Copa, da Taça Guanabara. E o Fluminense é o líder, jogará no sábado e esse jogo aqui é no domingo. Se o Fluminense vencer, ele já será o campeão. Só que aqui, independente de qualquer coisa, eu acredito que o Flamengo vencerá esse jogo. Tem mais time, o Fluminense já não teve dificuldade de vencer o Vasco no último final de semana. Eu acredito que com o Flamengo não será diferente. Então, nesse jogo número 1, o meu palpite é coluna 1, vitória do Flamengo. Jogo 2, agora pelo Campeonato Paulista, entre São Paulo e Corinthians. Outro clássico. Aqui tudo pode acontecer. O Corinthians está com um time muito forte, vem muito bem na competição, inclusive já tá classificado. Só que o retrospecto aqui é favorável ao São Paulo quando este joga em casa. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias do São Paulo e 2 empates. É difícil, mas eu vou arriscar um duplo aqui no São Paulo. São Paulo não passa muita confiança, mas quando se trata de um clássico, os times geralmente se superam. Então, por estar jogando em casa aqui, eu vou usar um duplo no São Paulo. Então, nesse jogo número 2, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do São Paulo ou empate. Jogo 3, agora válido pela Copa do Nordeste, o jogo entre Bahia e Sport. Aqui com todo respeito aos torcedores, mas esse jogo é uma grande incógnita. Talvez aqui a dificuldade é nós descobrirmos quem é, entre aspas, o menos pior, porque os dois times não fazem uma temporada muito boa. O Bahia, inclusive, jogou no meio de semana contra o Atlético de Alagoinhas e perdeu por 2-1 pelo Campeonato Baiano. E o Sport jogou com o Altos do Piauí pela Copa do Brasil e perdeu de 1-0, acabou sendo eliminado. Jogava pelo empate e acabou perdendo o jogo e sendo eliminado da competição. Já na Copa do Nordeste, o Sport está em terceiro lugar no grupo A com 8 pontos e o Bahia está em quarto no grupo B com 10 pontos. Aqui, por estar jogando em casa e por estar numa posição melhor em termos de pontuação aqui, eu vou acreditar no Bahia. Precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Está correndo o risco de não se classificar no Campeonato Baiano para a próxima fase da competição. Então eu vou acreditar no Bahia. Então nesse jogo número 3 eu vou de coluna 1, vitória do Bahia. Jogo 4 pelo Campeonato Paulista, o jogo entre Ferroviária e Santos. Jogo difícil também. Os dois times precisam da vitória, estão fora da zona de classificação para a próxima fase da competição. A Ferroviária está em terceiro lugar no grupo B com 10 pontos. Se ganhar, ainda não fica entre os classificados, mas se perder, tem a sua classificação ameaçada. No grupo D, o Santos também está em terceiro lugar. Se o Santos vencer o jogo e o Santo André, que jogará depois do jogo do Santos, não conseguir vencer o Ituano, o Santos entra, portanto,
na fase de classificação para a próxima na classificação para a próxima fase da competição. Lembrando que no Campeonato Paulista se classificam os 2 primeiros colocados de cada grupo. Então aqui pela força da camisa eu vou usar um duplo no Santos. Então nesse jogo de número 4 eu vou usar um duplo a favor do Santos. Vou de coluna do meio ou coluna 2. Vitória do Santos ou empate nesse jogo número 4. Jogo 5 pelo Campeonato Gaúcho, confronto entre Ipiranga e Caxias. O Ipiranga está muito forte jogando em casa, é o líder da competição. O Caxias está em 4º lugar, o Ipiranga tem 18 pontos, o Caxias tem 12 pontos. O Ipiranga é muito forte jogando em casa, inclusive está invicto jogando em seu estádio. Então aqui eu vou acreditar na vitória do Ipiranga. Se você tiver um duplo disponível, use nesse jogo. Mas eu vou acreditar aqui na força do líder. Então nesse jogo número 5 eu vou de coluna 1. Vitória do Ipiranga. Jogo 6. Pela Copa do Nordeste, jogo entre Ceará e CSA. O Ceará é o líder do grupo B com 12 pontos e o CSA é o segundo do grupo A com 11 pontos. A pontuação dos dois times mostra que esse jogo é equilibrado, só que quando nós olhamos o retrospecto, o Ceará leva vantagem, inclusive nos últimos 3 jogos. Com ele jogando em casa contra o CSA, ele venceu os 3. O Ceará é muito forte, inclusive um dos favoritos ao título desta competição. Então, nesse jogo número 6, eu vou de coluna 1, vitória do Ceará. Jogo 7, válido pela Premier League, o campeonato inglês, o clássico entre Manchester City e Manchester United. O City é o líder da competição com 66 pontos e o United está em 4º colocado com 47 pontos. Só que nos últimos 5 jogos, mesmo com o City jogando em casa, o United venceu 4 e perdeu apenas 1. É um jogo equilibrado, mas o favoritismo pelo momento atual é do Manchester City. Então, nesse jogo número 7, eu vou também acreditar na força do líder. Vou de coluna 1, vitória do Manchester City. Jogo 8, pelo Campeonato Paranaense, jogo entre Curitiba e Maringá. O Curitiba está em 3º lugar com 18 pontos e o Maringá é o líder da competição com 19 pontos. As campanhas dos dois times são parecidas e os times grandes parecem que não têm levado muito a sério esses campeonatos estaduais. Mas aqui eu vou acreditar na vitória do Curitiba, pela força da camisa, né? Mesmo com o Maringá fazendo uma boa campanha, tanto inclusive na liderança da competição, eu vou nesse jogo de coluna 1, vitória do Curitiba, nesse jogo número 8. Jogo 9, também pelo Campeonato Paranaense, o confronto entre Cascavel e Atlético Paranaense. Dois times também com campanha parecida. O Cascavel está em 4º lugar com 18 pontos e o Atlético Paranaense é o 6º colocado com 17 pontos. O Cascavel está invicto jogando em casa e o Atlético Paranaense joga essa competição, nós já sabemos, com o time sub-23. Então aqui nesse jogo eu vou arriscar um duplo aqui no Cascavel, né? Vou de coluna 1 ou coluna do meio aqui, né? Vitória do Cascavel ou empate neste jogo número 9. Jogo 10, pelo Campeonato Italiano, jogo entre Napoli e Milan, duelo entre líderes. Eu falo entre líderes porque os dois times têm a mesma pontuação, só que o Napoli está em primeiro com 57 pontos nos critérios, ele está em primeiro, e o Milan obviamente é o segundo colocado. É um jogo complicado, um jogo difícil. Essa posição na classificação ela pode ser alterada porque a Inter de Milão está em 3º e joga nessa sexta-feira
contra a Salernitana, que é a lanterna da competição. Provavelmente a Inter vencerá, ela assumirá a liderança porque ela vai a 58 pontos, então esse jogo ele se torna mais especial caso a Inter de Milão vença. Aqui eu vou usar um duplo pelo equilíbrio, a campanha das duas equipes serem parecidas. Nesse jogo, número 10, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória da Napoli ou empate. Jogo 11, pelo campeonato francês, jogo entre Olympique de Marseille e Mônaco. O Olympique de Marseille faz uma campanha muito boa, é o time que tem o Gerson lá, ex-jogador do Flamengo, e o Sampaoli como treinador, um bom treinador. O Olympique de Marseille é o segundo colocado com 47 pontos e o Mônaco está em nono com 38. O Mônaco não passa muita confiança. Aqui eu vou arriscar no Olympique de Marseille, né? É superior ao Mônaco. A posição na classificação mostra isso claramente. Então nesse jogo número 11 eu vou de coluna 1, vitória do Olympique de Marseille. Jogo 12, pelo campeonato espanhol, o jogo entre Betis e Atlético de Madrid. Aqui também não é um jogo fácil. O Betis está em terceiro lugar com 46 pontos e o Atlético de Madrid está em quinto com 45. O Atlético de Madrid é um time pipoqueiro, não passa confiança, apesar de ser o atual campeão dessa competição. Se ele vencer e o Barcelona não conseguir vencer o seu jogo, ele termina a rodada em terceiro lugar. Só que o Betis é muito forte jogando em casa. Aqui nesse jogo eu vou usar um duplo no Betis. Um pouquinho de favoritismo aqui para o Atlético de Madrid, mas como eu falei, o Atlético de Madrid é pipoqueiro. Como esse jogo é fora, eu vou usar um duplo no Betis. Então nesse jogo número 12, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Betis ou empate. Jogo 13, pelo Campeonato Mineiro, jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Duelo também entre líderes. O Atlético tem 19 pontos, assim como o Cruzeiro, só que nos critérios o Atlético está em primeiro lugar. O Cruzeiro melhorou e muito depois da chegada do Ronaldo Fenômeno, que comprou o time. Só que o Cruzeiro ainda está em formação e o Atlético é um time que está montado e muito bem montado. Já tem um esquema de jogo que vem de muito tempo. É o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Conquistou também a Supercopa do Brasil diante do Flamengo. O Atlético é muito forte. Então aqui nesse jogo, número 13, eu vou de coluna 1, vitória do Atlético Mineiro. E por fim, no jogo 14, jogo entre Bragantino e Botafogo pelo Campeonato Paulista. O Bragantino é o líder isolado no seu grupo D, com 16 pontos, já está praticamente classificado para a próxima fase. Contra o Botafogo, que é o terceiro do grupo C, com 15 pontos e precisa da vitória. Só que o Botafogo vai pegar um Bragantino que é muito forte, principalmente jogando em casa. Aqui eu vou acreditar na vitória do Bragantino. Se o Botafogo porventura vencer essa partida, será uma grande zebra. Então nesse jogo, número 14, eu vou de coluna 1, vitória do Bragantino. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites. Que você esteja fazendo as suas apostas, que a sorte esteja ao nosso lado. Beleza? Então por hoje é só, um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.